Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês assistirem esse vídeo, né? Então agora vamos falar um pouquinho sobre a figura dos magistrados na Roma Antiga. Lembra que ela surgiu lá na República, no período da República, e ela se estende até o período do Baixo Império. Então ela vai passar pela República, pelo Alto Império e pelo Baixo Império na administração da Roma Antiga. Os magistrados, eles se dividem em duas categorias, os ordinários, que eram aqueles que tinham um cargo permanente e eles eram eleitos anualmente para ocuparem aqueles cargos. E você tinha os extraordinários, que eles eram, então, entre os magistrados já eleitos, eles participavam de uma outra eleição e eles eram temporários. Então, eles eram escolhidos somente quando necessário, quando acontecia. Daqui a pouco a gente já vai falar sobre isso. Então, primeiro vamos para a classificação dos magistrados ordinários. Eles se dividiram em 4. Então, a primeiro, eles eram da categoria dos cônsules. O que os cônsules faziam? Eles presidiam o Senado dos comícios curiactos. Lembra os comícios curiactos, que eram a assembleia que ia escolher quem que ia ser o imperador, quem que ia assumir toda a administração de Roma, quem que ia ser o executivo, o chefe também do legislativo e o chefe também do judiciário. Afinal, o imperador, ele é que julgava a segunda instância, ele é que julgava em grau de apelação. Então, ele também era o chefe do judiciário. Então, os comícios curiactos, eles tinham essa importância, então eles queriam presidir essa assembleia. Eles também representavam a cidade de Roma em cerimônias religiosas. Nas questões administrativas, eles ocupavam o cargo de superintendente dos funcionários. Então, eles é que determinavam a função de cada funcionário da Roma Antiga. E eles também comandavam os exércitos. Então, eles eram escolhidos sempre em número de 2 e o mandato deles era de duração de 1 ano. A segunda figura, espécie de magistrado ordinário que nós temos são os pretores. Os pretores, eles eram responsáveis pela administração da justiça. Eles dividiam-se entre pretores urbanos, que cuidavam de todo e qualquer problema que tivesse dentro da cidade, e os pretores peregrinos. Os pretores peregrinos, eles eram responsáveis por problemas envolvendo estrangeiros e por problemas referente ao campo, à zona rural. Então, eles dividiam essas duas características. O que fazia o pretor? O pretor, ele desconversava com as partes, analisava o que as partes estavam discutindo, estavam reivindicando e determinava qual que era o limite do que poderia ser julgado por um juiz particular. Então, ele não julgava o processo. Ele, entre aspas, mais ou menos fazia o que faz um mediador nos dias de hoje. Então, o mediador, ele tenta fazer o quê? Ele tenta limitar o que as partes vão discutir, qual que é o problema que está sendo envolvido na lide e tenta propor, até tenta realizar uma conciliação. Ele vai até um pouco além do que fazia o pretor, porque o pretor, ele simplesmente ouvia as partes e delimitava até onde podia ser discutido pelo juiz particular. O terceiro magistrado ordinário, ele denominava-se edis. Ele era responsável por vigiar abusos de preço, exatidão de pesos e medidas de mercados. A gente teve uma figura um pouco parecida no passado aqui no Brasil, não sei se vocês se lembram, que eram os denominados fiscais do Sarney. Então, o que eles faziam? Eles entravam no supermercado, verificavam se o preço que estava marcado na embalagem e o peso que estava marcado naquela embalagem condizia realmente com o peso do produto, então pesava o produto na hora para ver se estava condizente ou não, media o produto para ver se a medida que estava na embalagem era a mesma medida que estava sendo vendido o produto, então fiscalizava isso. Então, os edis faziam isso. Além de fazer isso, eles eram responsáveis por verificar a conservação dos edifícios
edifícios, dos monumentos públicos, da pavimentação da cidade, e também eles que organizavam aqueles jogos públicos que tinha. Lembra daquele filme Gladiador, onde tem a luta dos gladiadores, onde na época de Jesus tinha aquela luta dos cristãos fugindo do leão? Então, esses eram os jogos públicos que existiam na época da Roma Antiga. E os édios é que cuidavam da organização desses jogos. Por fim, nós temos os questores. O que os questores faziam? Os questores eram responsáveis pela cobrança dos impostos. Então, ele que ia realizar a cobrança dos impostos, ele que cobrava dos devedores e ele que era o tesoureiro do governo, então ele que cuidava do dinheiro do governo. Lembra da história do apóstolo Mateus, que o apóstolo Mateus era cobrador de imposto na Roma Antiga? Então, ele era um magistrado na categoria questores. Então, ele que ia cobrar os impostos, ele que cuidava daquele dinheiro que ele recebia, ele que tinha que prestar contas, que cuidava do tesouro do governo. Então, ele que cuidava do dinheiro que ele arrecadava com a cobrança dos impostos. Beleza, gente? Então, aqui a gente tratou sobre a classificação dos magistrados. Detalhe, faltou a gente falar dos magistrados extraordinários. O que eram os magistrados extraordinários? Os magistrados extraordinários, eles eram eleitos de 5 em 5 anos e a finalidade deles era cuidar do recenseamento. O que era o recenseamento? O recenseamento era quando o povo romano, não só o povo romano, mas a plebe também, então não só os patrícios. Quem que eram os patrícios? Os patrícios eram os descendentes dos fundadores de Roma. Então tinha que vir os patrícios e tinha que vir a plebe. Quem que era a plebe? Eram os escravos e todas as demais famílias que não seguiam uma religião romana. Então, eles tinham que vir até onde eram montadas, como se fosse uma tenda, onde ficavam os magistrados censores e também ficavam todos os responsáveis. Os magistrados censores, eles eram eleitos, então, de 5 em 5 anos, eles eram eleitos em número de 2 e eles permaneciam no cargo por 18 meses. O que acontecia de 5 em 5 anos? Mais ou menos o que acontece com a gente todo ano até abril, a declaração do imposto de renda. Então, você tinha que vir, então os patrícios e os plebeus tinham que vir até a tenda e declarar se eles tinham família, se eles tinham filhos, se eles tinham propriedade, se eles tinham profissão, qual era a riqueza que eles tinham. Então, isso era feito o censo. Essa era a realização do censo. Lembra, vamos voltar lá para a Bíblia, lembra que lá na Bíblia fala que José e Maria pegam o burrinho e vão voltar até Belém para fazer o censo. Eles vão até Belém porque José tem que apresentar sua esposa, tem que informar os seus bens e tem que informar que ele vai ter um herdeiro. Então esse era o recenseamento, bem parecido com o que nós temos hoje em relação ao imposto de renda. Legal, gente? Bom, depois eu volto com o próximo vídeo falando mais especificamente sobre o direito romano. Tchau, tchau, até mais!